Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, queridas visitas. Espero que estejam sentindo bem no nosso meio. Que Deus possa nos abençoar grandemente, ou não é? E que possamos também compreender em que tempo vivemos, não é verdade? Nós temos que entender que o tempo está passando cada vez mais rápido e muitas vezes não compreendemos que o tempo que nós estamos vivendo está curto para a volta de Cristo. E muitas vezes nós estamos pensando que há um tempo muito longo e biblicamente falando, Cristo está muito perto da sua volta. É ou não é? Tem uma passagem na Bíblia que sempre mexeu muito comigo e eu já expliquei isso a vocês. Todos os anos eu faço o ano bíblico. Todos os anos. E a cada vez que o ano bíblico que eu faço, eu reparo certas coisas em alguns histórias, episódios, que é importantíssimo para a minha vida. Se vocês puderem, vão lá. Marcos capítulo 10, verso 17. Marcos capítulo 10, verso 17. Quem pode abrir aí? Marcos capítulo 10, verso 17. Nós vamos ler uma parte desse episódio, mas vamos primeiro parar no primeiro versículo que fala assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos parar um pouquinho aqui. Em Lucas e Mateus, fala que é um jovem. O Espírito Profecia também fala das Nações que é um jovem príncipe que veio correndo atrás de Jesus. Vamos parar aqui e vamos pensar no correr. Vocês já repararam uma coisa? Que a gente corre muitas vezes para não chegar atrasado no nosso emprego? Vocês já repararam que nós corremos muitas vezes para pegar o autocarro? Vocês já viram que, principalmente quando nós vamos viajar para fora, para outro país, e se nós estamos atrasados, nós corremos nosso carro, corremos dentro do aeroporto para pegar o quê? O avião. Quantas vezes corremos para Jesus? Quantas vezes vocês já correram para Jesus, irmãos? Quantas vezes? Já pensaram nisso? E é interessante que esse jovem corre para Jesus, e jovem tem um monte de planos, principalmente que era um jovem rico, e ele sentiu falta de alguma coisa. E ele viu em Jesus algo que poderia preencher o seu vazio. Ele viu em Jesus a solução dos seus problemas. E ele não perdeu tempo. Agora repara bem, quando as pessoas iam para Jesus, ou eram os leprosos, eram os cegos, surdo, mudo, foi ou não foi? A filha de Jairo que estava para morrer e morreu, não é verdade? Mas ele e Nicodemos não foram porque eles tinham alguma doença, é ou não é? Não é que a sociedade poderia ver nele um problemão. Só que Nicodemos foi, e era um príncipe também, eram os principais no Sinédrio, ele foi com vergonha, com medo, foi ou não foi? E foi à noite, né, escondido. Esse jovem não. Esse jovem também tinha sua posição social muito elevada. Ele tomou coragem e foi a Jesus como ele foi. Só que ele viu Jesus tomando conta das crianças, ele ficou tão impactado com isso, com aquele amor, com aquele carinho, que ele falou assim: eu quero ser um discípulo de Jesus. E ele faz uma pergunta, irmãos, que eu não sei se nós fazemos todos os dias, se fizemos algum dia. Ele fala assim: bom mestre, quem farei para herdar a vida eterna? É lógico que a pergunta aqui está mal formulada, né? Porque o que acontece é que ele estava querendo ganhar o céu com seus próprios o quê? Méritos. Ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa para ganhar a vida eterna. Não é verdade? E a vida eterna é um dom. Se vocês foram lá em Efésios, vamos lá no capítulo 2, para a gente mexer um pouco com a nossa Bíblia. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Então, em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9, fala assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém o quê? Então, repara, ele achava que ele tinha que fazer algo para ter a vida eterna. Ele não tinha que fazer nada, ele tinha que aceitar, não é? O que nós mesmo temos que fazer, amém? Não é verdade? Mas voltando nesse jovem, é interessante o seguinte: além dele correr, ele se ajoelha para Jesus. Estão entendendo aqui a situação? Vocês estão vendo que ele descobriu que Jesus não era um homem normal. Ele descobriu logo a seguir que Jesus era o quê? Jesus era um Deus. Porque se você for reparar aqui, ó, no verso 18, e disse-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe o que Jesus quis falar aqui? Meu querido,
você, como todas as criaturas que eu criei, infelizmente o pecado fez o quê? Que vocês não se tornassem ainda perfeitos. Como, vamos lá em Eclesiastes, eu gostaria de andar um pouquinho com a Bíblia para frente e para trás, para que a gente pudesse compreender certas coisas que Jesus fala conosco. No capítulo 7, verso 20, então Eclesiastes capítulo 7, verso 20, fala assim: na verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Estão entendendo? Então Jesus colocou ele no lugar dele. Meu querido, você não vai conseguir por você próprio ganhar a vida eterna. Então você precisa de quem? De mim, né? De Deus. Agora é importante essa pergunta que ele fez para que a gente possa entender uma coisa. Será que almejamos mesmo a vida eterna? Será que todos os dias pensamos nisso? Será que perguntamos realmente, será que eu estou aceitando a vida eterna que Deus me dá? Será que nesse final de tempo dessa geração próxima à volta de Cristo, eu estou pensando nessa possibilidade maravilhosa, irmãos? Mas ele pensou. E é interessante que, discorrendo o versículo, agora o 19, né? Jesus vai falar uma coisa muito interessante com ele. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Agora o 20. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Ele foi sincero. Tanto é que no outro versículo que nós vamos ler, fala que Jesus o amou, porque ele era um jovem sincero. Ele queria realmente a vida eterna. Ele queria realmente seguir a Jesus. Agora, muitos meus queridos, muitas pessoas que eu já preguei, deve ter acontecido com vocês, muitas pessoas que minha família também abriu a mensagem, eles falam que Jesus aqui aboliu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento. E que ele só falou esses mandamentos porque só esses mandamentos é que valem. Eu falei para um senhor que tinha uma certa posição numa igreja evangélica e falei, tudo bem. Então, Deus aboliu os 4 mandamentos. É verdade. Então, eu sou um idólatra. Porque o primeiro mandamento fala que não terás outros deuses diante de mim, não é? O segundo mandamento, não fará para ti mais escultura e nem adorarás. Se ele aboliu, então pode ser um idólatra. Ah, não é bem assim, então me explica. Não tem explicação, irmãos. Por que que Jesus só falou esses últimos 6? Porque esses últimos 6 eram o problema dele. Estão entendendo aqui? Jesus foi no ponto. E vocês vão ver uma coisa muito interessante, que a Bíblia nos aponta aquilo que necessitamos. E aquilo que ele deseja nos dar. E aquilo como devemos andar nesse mundo. É isso que Jesus fala com a gente. Jesus vai no ponto certo, ele não dá muitas voltas. Né? E aí ele continua, e aí eu queria que parasse aqui um pouquinho no verso 20, ele porém respondendo, ele disse, mestre, tudo isso tem guardado desde a minha mocidade. Vocês veem que é um jovem de valor. Imagina se esse jovem nasce na igreja de Lagos. Ele com 10 anos já começava a se destacar. Ele já sabia as histórias bíblicas, não é? Um pastor perguntava alguma coisa, ele respondia. Então todos nós, para esse jovem, eu falo assim, esse jovem um dia vai ser diretor dos jovens, esse jovem um dia vai ser um ancião, esses jovens, olha, se calhar ele vai ser até um pastor, não é verdade? Porque era um menino atuante, era um menino que cavava fundo na palavra de Deus. Onde é que a gente ia perceber que esse jovem tinha um vazio dentro dele? Se todos os sábados ele entrava e saía aqui sorridente, nos dias das orações ele sempre estava aqui pontualmente, não é verdade? Por isso que Jesus falou uma coisa muito bonita para Samuel. Samuel, não olhe a aparência, Samuel. Eu posso ver o que vocês não podem ver, eu posso ver o coração e a mente da pessoa. Não é verdade? E esse jovem, quando foi a Jesus, com toda a sua sinceridade, e com a sinceridade de Jesus, Jesus ia falar com ele o que ele precisava. E nós, irmãos, temos que ir todos os dias a Jesus, que ele vai fazer uma pergunta, ele vai fazer uma afirmação que a gente tem que perguntar também a nós. A afirmação de Jesus pode ser uma pergunta para nós. E ele continua no verso 21. E Jesus, olhando para ele, amou e disse, falta-lhe uma coisa. Vocês já pensaram, irmão, se fosse comigo, eu fosse Jesus, Jesus falou assim, irmão Pagani, falta uma coisa a você. O que será que falta a nós ainda, irmãos? O que será que falta aos jovens? O que falta a você que vem à igreja todos os sábados? Vocês nunca pensaram nisso? Ou você acha que só faltava o jovem rico? Ou eu também não sou um pecador? Será que algum dia eu me preocupei com isso?
Será que falta alguma coisa em mim que vai impedir a minha salvação? Estão entendendo, irmãos? O que Jesus afirmou para ele foi com uma maior sinceridade. Falta uma coisa em você. E o jovem deve ter ficado feliz, vocês podem estar certos disso. Ele vai descobrir aquilo que está me faltando. Ele vai descobrir aquilo que eu estou lutando para saber o que pode preencher o meu vazio. Porque rico ele era. Posição social ele tinha. A igreja toda o elogiava. Mas isso não estava satisfazendo a sua vida. E Jesus continua e fala assim, falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terá um tesouro no céu. Vem, toma a cruz e segue-me. Jesus falou o problema dele, mas agora vocês vão reparar o que nós estudamos lá no Velho Testamento. Quando Jesus estava construindo o tabernáculo, Jesus precisava das ofertas do povo? No fundo, não. Jesus podia ter instalado o dedo, como o pastor falou, e estava feito o tabernáculo. Estava ou não estava? Por que Jesus pediu isso àquela geração? E vocês reparam que aquela geração não entrou em Canaã. Mas aquela geração tinha uma coisa muito maravilhosa. Eles eram gratos a Deus e devolviam aquilo que Deus pedia. Era ou não é? E devolveram mais além do que Deus pediu. Foi ou não foi? Então eles não estavam agarrados o quê? Aos bens materiais. Irmãos, eu faço uma pergunta a vocês. Nós estamos agarrados aos bens materiais? Nós já pensamos uma vez na vida, quando a gente lê a Bíblia, que tudo nessa terra vai ser purificado pelo fogo? Todos os nossos castelos, tudo aquilo que nós conquistamos de materiais, nada vai sobrar? Porque nada disso é eterno. Tudo que Deus vai nos dar é eterno. Então por que nós damos tanta ênfase assim? Por quê? Eu não é. Por que trabalhamos 10 horas, 12 horas por dia ou mais para conquistar tudo isso se um dia nós não vamos ter isso? Eu não estou falando para a gente ser preguiçoso, hein, irmãos? E nem estou julgando o que vocês fazem ou não fazem. Eu tiro por mim mesmo. E minha família é testemunho que tem semana que para mim é apertadíssimo. Cada vez mais os patrões estão exigindo mais de nós, ou não é? E nós temos que devolver isso, ou não é? Mas quando a gente entra nessa correria, muitas vezes falta uma coisa muito importante: a fé. A confiança de Deus. A confiança em Deus. Né? Porque muitas vezes eu falo com o Senhor, Senhor, principalmente quando o pôr do sol abaixa para 5:15, eu sei o que eu passo no meu trabalho, não sei o que vocês passam no trabalho de vocês, mas eu tenho que correr muito, eu ainda tenho que ir no presídio, ainda passar a mensagem, que eu passo ali mais ou menos 1 hora, né, Flor? E para mim passar 1 hora na sexta-feira, eu tenho que correr desesperadamente. Mas muitas vezes eu falo, Senhor, só o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida. Só o Senhor pode suprir aquilo que eu não consigo fazer. E ele vai suprir isso. Mas o diabo quer que a gente entre numa rotina tão violenta, numa velocidade tão grande, que a gente nem lembra disso, né? Muitas vezes. Não lembramos nem de orar. Toda sexta-feira, irmãos, eu não sei se vocês podem pegar isso como exemplo ou não, eu faço isso. Muitas vezes oro com a Graziela, com a minha esposa, oro quando eu estou dentro do carro, Senhor, desembaraça hoje o meu dia de preparação. Que seja um milagre eu chegar em casa numa hora que ainda não seja a hora do sábado. É ou não é? E eles embaraçam, irmão. Eles embaraçam de uma maneira que você fica abismada. Agora eu faço uma pergunta a vocês. A resposta do jovem, no 22, mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse ao seu discípulo, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Faço uma pergunta a vocês. Jó era rico ou não era? Abraão era rico ou não era? Jacó se tornou rico ou não? Davi, Salomão. Deus estava falando aqui que as pessoas ricas nunca vão entrar no reino de Deus. Não é. Porque eu posso não ser rico, né, como esse jovem, e infelizmente colocar os meus sonhos na frente daquilo que Deus me pede. Estão entendendo, meus jovens? Para mim realizar meus sonhos, muitas vezes eu posso perder a vida eterna. E tem muitos irmãos que vêm de outros países e muitas vezes eu pergunto, por que será que Deus permitiu você sair do seu país? Porque eu demorei a compreender isso, mas compreendi lendo a Bíblia. Ah, porque Deus queria que você tivesse um lar. Sim, senhor. Deus queria que você tivesse um bom carro. Sim, senhor. Deus queria que você tivesse a paz da Europa. Sim, senhor. Mas Deus também te trouxe aqui para você ser uma luz.
Você sabe por que Deus te dá uma casa, um carro e um bom salário muitas vezes? Para que você também use isso na missão que Deus designou para você e a sua família e para a igreja também. Amém? Amém? E muitas vezes não fazemos isso, não é verdade, irmãos? Muitas vezes não fazemos isso. O nosso tempo, o nosso recurso, não é? Então nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Porque muitas vezes, quando eu estava elaborando através do Espírito Santo esse culto, eu estava pensando, será que eu sou o jovem rico? Né? Eu e minha esposa já pregamos sobre a figueira, né? Jesus chega na figueira, vê uma figueira tão bonita, né? Será que o irmão pagano é tão bonito por fora, mas por dentro está longe, longe daquilo que Deus pede? Não é verdade? Será que eu sei versículos variados da Bíblia decorados? Será que eu faço imensos estudos bíblicos? Será que eu vou visitar tantas pessoas, mas por dentro estou seco? É isso que nós devemos pensar, irmãos. Quem eu sou, afinal? O verdadeiro Filho de Deus, apesar que ele me dá as riquezas e eu, com isso, também ajudo o meu próximo? Ou eu sou o jovem rico? E tem tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Já pensaram nisso, irmãos? Ele tinha tudo, mas quando Jesus voltar, ele não vai ter nada. Tudo foi queimado. Eu fico reparando, irmãos, e eu gostaria que vocês fossem lá em Apocalipse, capítulo 6. Vamos lá para a gente ver um tema aqui muito importante para nós. E ele fala assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua se tornou-se como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança sobre si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas da rocha das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. É interessante que todo esse grupo aqui, irmão Rubinho, e é interessante aqui, vocês têm que entender, eles conheciam Jesus, conheciam ou não conheciam? Eles conheciam, porque eles falaram, olha, que caia sobre nós para que a gente não possa ver quem? O Cordeiro, e nem a sua ira. Vocês estão entendendo? Eles tiveram passo a passo para a salvação, eles tiveram toda a oportunidade de se salvar como um jovem rico, e que nós temos hoje. Hoje não podemos reclamar de nada, Bíblia aqui não falta, é ou não é? A palavra não falta, os livros de Espírito não faltam, pelo contrário, né? E esse povo teve um passo para a eternidade, um passo. Mas escolheram o quê? A riqueza desse mundo, as atrações desse mundo. Que decepção, hein? Que decepção. Que decepção vai ser quando Jesus voltar para esse grupo que teve tudo, mas não ficaram com nada. Mas isso não pode acontecer conosco de forma nenhuma, porque nós somos o remanescente, irmãos. Nós temos a palavra. E a palavra fala o quê? Conhecereis a verdade vos libertará de quê? Da escravidão do mundo, da escravidão das riquezas, das doenças. Como minha esposa falou, nós somos muito intemperantes. É nisso nós somos mais que vencedores em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a nossa riqueza esteja em Cristo. Irmãos, que a nossa riqueza seja em Cristo. E o que Ele nos der, a gente possa orar e falar assim: Senhor, que o Senhor me faça me administrar tudo aquilo que o Senhor me traz para minha casa, me dá, para que eu possa também distribuir aqueles que necessitam. Amém? Amém. Que Deus os abençoe.